A fome no Brasil avança e atinge, em 2 anos, mais 9 milhões de pessoas. O levantamento mais recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional indica que no total 19,1 milhões de cidadãos se enquadram nesse perfil, ou seja, 9% da população brasileira. O estudo foi realizado em dezembro do ano passado, em 2.180 domicílios das 5 regiões do Brasil, tanto em áreas urbanas como rurais. A entidade também concluiu que, com a pandemia da Covid-19, cerca de 116 milhões estão em algum grau de insegurança alimentar, leve, moderado ou grave. A segurança alimentar é a medida da disponibilidade de alimentos e da capacidade de acesso dos indivíduos a eles. De acordo com o Comitê de Segurança Alimentar Mundial das Nações Unidas, segurança alimentar é definida como significando que todas as pessoas em todo momento têm acesso físico, social e econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos que satisfaçam suas preferências alimentares e necessidades dietéticas para uma vida ativa e saudável. Nesse sentido, o plantio e semeadura de trigo é uma das atividades mais importantes para a dieta de grande parte da humanidade, por ser um cereal que está presente nos mais diversos tipos de alimentos, sendo assim um contribuidor direto à segurança alimentar, tendo assim grande atenção dos cientistas. Existem diversos estudos direcionados para auxiliar na fenotipagem de plantas, ou seja, identificar o fenótipo que é caracterizado como as características observáveis de um organismo ou população, como morfologia, desenvolvimento, propriedades bioquímicas ou fisiológicas e comportamento. Dentro do processo de fenotipagem de trigo, visando-se obter características desejáveis através do advento de recursos tecnológicos, tem possibilitado avanços na automatização desse processo. Porém, como plantações de trigo são tipicamente muito densas, é visualmente difícil identificar espigas individuais, além de fatores como vento e chuva que podem dificultar ainda mais essa identificação. Pensando nisso, inspirados pelo Global Wheat Challenge de 2021, também presente no Kaggle, buscamos elaborar um algoritmo robusto que consiga identificar as variedades de trigo de forma mais rápida e eficiente, permitindo assim que ocorra um aumento da capacidade de produção cereal em questão, bem como um aumento da qualidade dos grãos a serem cultivados. O dataset utilizado conta com 6.000 imagens que contém 300.000 espigas individuais que foram coletadas em 11 países em 44 sessões de mensuração. Uma sessão de mensuração é definida como um conjunto de imagens obtidas da mesma localização, em um intervalo de tempo de cerca de algumas horas por um mesmo sensor. O conjunto de dados utilizados foi rotulado por pesquisadores e estudantes de 9 instituições em 7 países. Os dados adicionais foram rotulados pela Human in the Loop, uma empresa de rotulagem de IA ética. Já o conjunto de treino contempla 4.000 imagens obtidas na Europa e no Canadá. O conjunto de testes contempla aproximadamente 2.000 imagens da América do Norte, exceto Canadá, Ásia, Oceania e África. Neste dataset também foram fornecidos 3 arquivos CSV com splits de dados, bounding boxes que delimitam as espigas de trigo nas imagens e outros metadados que pudessem auxiliar no processo de modelagem. Inicialmente, consideramos aplicar uma rede neural convolucional para tentar detectar as espigas delimitando bounding boxes. Esse problema, então, seria tanto de detecção de objetos quanto de regressão para a delimitação das bounding boxes. Para isso, utilizamos para os nossos experimentos variações da seguinte arquitetura: 4 níveis de camadas convolucionais conectadas por max pooling. Além disso, utilizamos dropout de 0,25 antes da camada densa ao final. Optamos primeiramente por utilizar uma abordagem simplificada, contar a quantidade de espigas em cada imagem, o que poderia ser resolvido com um problema de regressão utilizando apenas o neurônio na camada de saída. Para um treinamento adequado, foi necessário normalizar os dados e realizar a divisão do dataset em teste e validação, obtendo assim, ao final, o melhor resultado com as seguintes configurações descritas na imagem. Sendo assim, ao final, obtivemos um Mean Absolute Error de 0,13, compatível com os resultados obtidos em validação. Esse foi nosso trabalho para a disciplina de aprendizado de máquina. Muito obrigado.